Pessoal, para mais um momento Bora Ser Feliz, eu decidi falar sobre um assunto que tem como base Lucas 5,32, que diz: não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Deus aqui está falando que quem é justo não precisa de arrependimento, já é justo. E que ele está nessa terra justamente porque não existem pessoas assim e que ele quer sempre fazer com que pecadores sejam salvos, que pessoas imundas se tornem limpas, se tornem puras e que nós sim, com a vinda de Jesus, temos a chance de sermos aceitos novamente. Esse versículo que eu li também aparece em Mateus 9,3 e Marcos 2,17. Muitos pregadores, pastores, pessoas que falam sobre Jesus costumam usar muito esse versículo como base, porque justifica e explica muito o porquê Jesus veio aqui para a Terra, né? Para salvar as pessoas que estão perdidas, para salvar os pecadores, para dar oportunidade de felicidade. Então, as pessoas que falam de Deus costumam usar e se basear muito nisso. Ele veio para salvar a vida daquela pessoa que se acha humilhada, degradada, aquela pessoa que realmente está no fundo do poço. Vocês ignorem, tá, gente, se isso aqui ficar balançando. É porque eu tenho 8 gatos na minha casa. E eles, gente, eles ficam brincando. Eles ficam brincando enquanto eu estou gravando. Eu sofro. Mas eles são maravilhosos, ignorem. Mas o texto, pessoal, não se limita apenas a dizer que Jesus veio chamar os pecadores, os que estão perdidos. Porque, infelizmente, é grande o número de pessoas que têm ignorado o chamado de Cristo para a vida deles. Muito normal, muitas vezes nós mesmos sabemos que Deus tem um propósito para a nossa vida, mas a gente, ignora. Acha que, depois... não, olha, só vou fazer isso, mas depois eu vou para Cristo. Ou eu volto para Cristo. Esse depois talvez nem exista, mas... é assim que muitas pessoas agem. Mas o fato principal desse texto é que não é que Jesus está aqui para salvar os pecadores, como muitas pessoas dizem. Na minha concepção, é porque Jesus não veio para salvar os justos. E ninguém fala disso, né? A gente só fala, Jesus não veio... Quer dizer, a gente só fala, Jesus veio para salvar os pecadores. Não, gente, pessoal, entenda, ele também não veio para salvar o justo. Isso é um fato que a gente está esquecendo muito na nossa vida. E não pode acontecer, concorda? E à primeira vista pode achar que eu tô louca. Você pode achar que eu tô louca? Como assim Jesus recusa o justo? Lore, você tá louca. Há uma classe de pessoas que desejam ser recebidas por Jesus. Mas Jesus simplesmente as rejeita. Simples assim. Simples assim, meu povo. Pessoas que buscam o favor de Deus, mas nunca alcançam porque sempre é negado. Pessoas nas quais Jesus vira as costas na mais completa repulsa. Não gosta mesmo. E eu tô falando agora pra acalmar os corações das pessoas que acham que nem vão assistir mais meus vídeos, que acham que eu tô falando bobagem. Esse grupo de pessoas que se denominam justas são pessoas que acham que são justas pelos seus próprios méritos. E para vocês entenderem melhor, eu vou falar sobre Mateus, um publicano. Quem foi Mateus? Jesus ainda não tinha nem seu quadro de discípulos formados ainda. Parece apenas que Pedro, André, Felipe, Tiago, João e Natanael haviam sido chamados. E Lucas 5, do 8 ao 11 também fala, eu acho. Jesus estava perto de uma cidade chamada Cafarnaum. E lá existia um publicano que trabalhava lá. Esse publicano se chamava Mateus. O que é publicano, gente? Ele era um cobrador de imposto. Roubava as pessoas, na boa. Pegava dinheiro do povo. Não é muito diferente agora não, né, gente? Mas pensa em um político, um presidente, um deputado sendo chamado para ser discípulo de Jesus. Era mais ou menos nesse contexto, se a gente for colocar para o dia de hoje. Essa categoria publicano colocava Mateus numa das piores colocações. Ele era uma pessoa que era odiado, né? O povo não gostava dele. Aqui eu entro numa parte mais histórica, explicando para vocês que lá em Roma, o sistema de cobrar impostos era diferente. Em vez de Roma usar seus próprios funcionários, seus próprios soldados, seus próprios oficiais para cobrar impostos, ele vendia esse direito a qualquer pessoa que pagasse para que pudesse ser cobrador de impostos. E só por ele já ter feito essa negociação de ser um cobrador de impostos e ter pago para isso, já mostrava que ele aparentemente não era uma pessoa muito boa, porque ele decidiu ser aquilo, ele não escolheu, ele não foi convocado
para ser um cobrador de impostos. Ele simplesmente escolheu ser um. Se empregava voluntariamente a esse grupo de pagãos que queriam realmente roubar o povo e que realmente não adoravam a Deus. Mateus era essa pessoa, ou seja, não era uma pessoa muito... que a gente diria hoje em dia é muito legal. Mas acontece que Mateus ele já estava cansado de tudo isso. O Espírito Santo diariamente estava tocando ele, pouco a pouco. E ele realmente estava vendo que o que ele estava fazendo não era bacana. E aí, entra a parte mais legal. Imagina qual foi a surpresa de Mateus quando ele estava lá coletando imposto. Passa um homem que se diz ser Jesus e fala, vem comigo. E fala, vem comigo. Me segue. Ele largou tudo e seguiu, porque ele realmente sentiu que aquele era Deus, que era Jesus, que era a presença do Espírito Santo. E com certeza foi um preço muito alto que ele pagou, e eu diria que foi o discípulo que mais pagou caro para ser um discípulo de Jesus. Porque, por exemplo, um pescador que decidisse seguir Jesus e de repente se arrependesse, ele podia voltar a ser pescador. Um médico que decidisse seguir Jesus, de repente ele desistisse, ele podia voltar a ser um médico. Mas como ele voltaria a ser um cobrador de impostos? Como? Difícil, né? Ia ser muito difícil porque no dia seguinte Roma já nomearia outra pessoa para ficar no lugar dele. Ou seja, ele não teria mais aquela vaga. Mas Mateus, ele estava completamente convicto, tinha certeza que aquela era a sua escolha. Então, ele foi sem pensar. Largou a vida boa que ele tinha de dinheiro e de nananã, pra viver uma vida humilde, mas ao lado de Cristo e de pessoas boas. Porque o que ele queria mesmo era estar em paz com Deus, pessoal. Era estar em paz consigo mesmo. E isso nos ensina que não há pecado imperdoável. Isso nos ensina que ninguém nunca foi tão longe que não possa voltar. E que não há verdadeiramente uma pessoa que se arrependa e que Jesus não aceite. Jesus aceita sim. Jesus te aceita. Jesus te ama. Ele te quer do jeito que você quer. Naquela época, quem sabe, Mateus era um dos pecadores piores considerado naquele povo, né? Porque a profissão dele não era muito bacana. Mas Jesus mesmo assim o aceitou. E Jesus é o mesmo daquela época. Ele nos aceita, não importa o quão longe estamos, não importa o quão longe você está, não importa o quão suja esteja a sua vida, não importa o quão difícil esteja. Jesus te aceita. Ele diz que não vai ser fácil a vida ao lado dele, mas vai ser verdadeira, mas vai ter amor. Uma vida ao lado de Jesus é uma vida eterna e a tranquilidade que pode cair o mundo, você vai estar em paz. Você vai estar em paz. E eu espero que quando Jesus bata na portinha do seu coração, você não hesite como Mateus não hesitou. Você realmente se entregue, você realmente se aceite. E você realmente se entregue a Jesus, você realmente decida viver a vida que Ele tem a te oferecer. E assim, renuncie. Renuncie o que te prende. Renuncie o que hoje faz com que você não volte para Cristo. Realmente comece a viver uma vida diferente. E no começo você vai sentir, né? Um pouco de diferença, um pouquinho estranho, mas no final tudo vai dar certo. E os propósitos de Deus vai se cumprir para a sua vida. Um beijo no coração de quem está vendo esse vídeo. Do fundo do meu coração, desejo que Jesus te abençoe e que você seja uma pessoa muito mais feliz. Beijo de novo e bora ser feliz, pessoal!